intenções desta Santa Missa. Pelas almas de Joaquim Almeida, Antônia Gomes, Raimundo Gomes, Joana Gomes, Elvira Sá, Eduardo Ferreira de Jesus, Ana Maria, Lourenço Brito dos Santos, Maria de Lourdes Santos, Carnel Andrade, Estevão Gregório e por todas as almas do purgatório. Em ação de graças pelo aniversário de Gisele Amorim, Lucas Rabelo, Malu Rabelo, Maria Ferreira de Matos, pela saúde de Maria Santos Silva e Isabela Santos. Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham pela Rádio Atividade FM 87.9 e pela nossa página do Facebook, Paróquia Santo Antônio de Canudos. Irmãs e irmãos, sintam-se acolhidos na casa do Senhor, nossa comunidade. Juntos com toda a igreja no Brasil, iniciamos o mês da Bíblia, no desejo ardente de melhor estudar, alimentar-se e crescer pela meditação da palavra de Deus. Com toda a profundidade do coração, participamos da celebração da Páscoa do Senhor. Iniciemos essa Santa Missa cantando. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, o nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, é com muita alegria que nos reunimos mais uma vez, no primeiro dia da semana, assim como aqueles que nos precederam na fé, para em torno do altar da Eucaristia e da mesa da Palavra de Deus, nos alimentarmos e assim darmos início ao percurso de uma nova semana, uma nova graça, um novo dom que Deus nos dá para que possamos sermos melhores cristãos, melhores irmãos uns dos outros. É bonito pensar que os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana. Pensem vocês, a semana é composta de 7 dias. Deus criou o mundo em 7 dias. Quer dizer, o domingo é o primeiro dia que Deus nos dá para começarmos uma nova criação. Porque também foi no domingo onde seu Filho, Jesus, ressuscitado dos mortos, encheu esse mundo da esperança de sua ressurreição. Junto com ele, Jesus Cristo, nós também queremos nesse dia de hoje renascermos como pessoas novas que vencem a morte desse mundo e comunica que uma vida que é mais forte do que a morte continua presente entre nós, a vida de Jesus. Mas nem sempre essas certezas de fé nos animam, nem sempre elas são convicções que se externam em nossa convivência, porque somos humanos. Somos repletos de limitações e fraquezas, mas também de graça e de dom que pode fazer de nós a cada dia pessoas melhores. Mas reconhecendo nesse momento as nossas fraquezas, vamos nos colocar diante do Pai, confiando em sua misericórdia e vamos implorar o seu perdão. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor,
piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje, se a vida é tão ferida, deve-se a culpa, a indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos o nosso hino de louvor. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus é Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos dos céus cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos dos céus cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Nessa oração de coleta, vamos colocar diante do altar do Senhor como intenção o sufrágio da alma de seu Lourenço Brito, mas também toda a sua família que está vivendo esse momento de encontro dele com Deus. Também queremos colocar diante do altar da Eucaristia, nessa oração de coleta, a alma de Dona Maria de Lourdes Santos, uma comadre minha que morreu lá em Paulo Afonso antes de ontem, para que Deus também dê o consolo necessário à sua família que está vivendo esse momento de perda. E todos os doentes nos quais nós confiamos a misericórdia de Deus, de modo particular, pelo nosso irmão Padre Alberto.
Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos escutar no silêncio da oração a palavra de Deus. A liturgia de hoje, a igreja ainda está fechada, está sendo organizada pela catequese. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quando a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deve advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei conta da sua morte. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. Porém, tu salvarás tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. De alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostemos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis o corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fique devendo nada a ninguém, e não seu amo mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. O existe nesse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal quanto ao próximo. Portanto, o amor é um cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra, a palavra reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos à 23ª semana do tempo comum, onde a liturgia da palavra nos faz um convite nessa Eucaristia de hoje. Não fecheis o coração. Escute, ouça hoje a voz de Deus. E o que é, meu irmão e minha irmã, que essa voz de Deus tem a nos dizer nessa missa de hoje? Vocês devem estarem, essa que nunca veio, nunca participou da liturgia, esquisito, né? Essa missa, o padre falando para a câmara, não é? Pois é assim que acontece todos os domingos. E o que é, minha querida filha, que a palavra de Deus, nessa Eucaristia de hoje, nos convida a não fecharmos o coração. Qual é esse apelo que Deus está fazendo para nós nesta Eucaristia, na qual nos encontramos? Alguns poucos aqui na igreja, mas você que me escuta por meio da Rádio Atividade FM ou que me acompanha por meio das plataformas digitais. O que é que a palavra de Deus não quer
nos invoca a não fecharmos, nos convoca a não fecharmos o coração e escutarmos e colocarmos em prática esse apelo que o nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo hoje nos faz. O Senhor hoje nos convida a não fecharmos o coração para o irmão. Que coisa difícil. Em um mundo que por vezes nos ensina a sermos orgulhosos, egoístas, egocêntricos por excelência, a não fechar o coração para o outro, a não se fechar para o irmão. Que coisa, que mensagem estranha, até fora de moda, para uma sociedade que nos ensina o contrário. Mas é justamente esse o apelo que a palavra de Deus faz a mim e a você neste 23º domingo do tempo comum. Não fechar a vida para o outro, porque o outro, com os seus limites e sua potência e suas potências, é um dom, é uma graça que Deus coloca na vida da comunidade. Por isso que esse evangelho, que aparentemente se explica por si só, não tem muita coisa a se dizer dele, mas temos algumas nuances dentro dele que deve dizer muito ao nosso coração, que por vezes tem mania de se fechar para o irmão, para a vida em comunidade. Quantas pessoas, por vezes na vida da comunidade, não diz: eu não vou mais não. Fazer o que ali? Ou então até canta aquela musiquinha das pessoas que já têm o cabelo branco, cantaram muito sentado em um bar tomando uma cerveja. Do que adianta ir para a igreja e fazer tudo errado? Prefiro ficar em casa. Rezo em casa. Deus não está em todo canto. O evangelho não diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos ele está ali. Pois pronto, então eu fico em casa mesmo. Essas palavras são totalmente contrárias ao que nos apela o salmo de hoje. Não feche a vida, não feche o coração para a realidade de Deus que nasce na comunidade. Veja bem, meu irmão, minha irmã, esse capítulo 18 do Evangelho de São Mateus é uma exortação de Jesus, é uma catequese de Jesus para os seus discípulos. E São Mateus pega essa catequese para ensinar a sua comunidade como devemos ser o modelo daquilo que viveremos no céu, sem divisões. O modelo da comunidade é a unidade, é quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, e a partir da pessoa de Jesus, não da pessoa do outro, a gente se encontra e é um sinal do céu. Porque o outro sempre será um outro. Mas esse outro pode ser algo indiferente a mim, ou pode ser algo que me serve de estrada para o céu. É isso que a primeira leitura de hoje do livro do profeta Ezequiel convida o profeta a vivenciar. Esse oráculo de Ezequiel é um oráculo dentro do oráculo das desconstruções de esperança. Aquele que erra, aquele que peca, ele não é ou não deve ser tratado como alguém que não tem valor, mas deve ser tratado como alguém que o outro deve cuidar. É por isso que o profeta começa reconhecendo que o seu ministério é o de vigia, sentinela. O que é isso, padre? A profecia de Ezequiel começa dizendo que Deus estabelece o profeta como uma sentinela do seu povo. Essa expressão sentinela, ela é muito antiga. O profeta Abacuque, o profeta Baruque, o profeta Oséias, o próprio profeta Jeremias e Isaías já haviam usado essa expressão também. O profeta, o escolhido, o chamado por Deus, deve ser uma pessoa que é sentinela dos irmãos, vigia dos irmãos. O que é isso, padre? É alguém que está atento à vida alheia? Não, não é isso.
Eu me lembro que quando eu era mais novo, em toda a rua tem uma sentinela da vida dos outros. Eu era jovem e às vezes quando a gente estava voltando das festas de madrugada, eu tinha uma vizinha, que Deus dê muita saúde a ela. Sempre que a gente passava perto da casa dela, que já era conversando, o quarto dela ficava assim perto de um vasculhante, ela acendia a luz do quarto e abria o vasculhante para ver quem era que estava passando na rua. Aí no outro dia, já viu, né? O jovem com quem ia, ou o que ia conversando, virava o assunto da mulher que varria a porta de manhã. E uma vez eu vinha com uma amiga minha chamada Aline, a gente vinha descendo, aí ela foi, acendeu a luz e abriu só uma frechinha do vasculhante. Boa noite, dona fulana. Eita, menina, eu só vi o barulho na cama, e a luz se apagando. Por quê? Porque Deus não está mandando o seu profeta, aquele que quer lhe servir, ser o fofoqueiro da rua, a sentinela que não dorme olhando a vida alheia para depois fazer da vida alheia assunto de conversa. Não, não é isso que ele está convidando. Sabe o que é uma sentinela, minha gente? No mundo antigo, as cidades eram fortificadas, eram rodeadas de grandes muralhas, um murão bem alto, mais alto do que 2 homens. Imagina o que é isso. E sobre esse muro tinha como se fosse uma passarela. E em cima do muro ainda tinha umas coisas chamadas de agulhas, como um posto, uma guarita bem alta, que o guarda, a sentinela chamada, ficava ali, olhando para o horizonte e vendo toda a cidade do alto e observando todas as muralhas. Por que esse guarda ficava fazendo isso? Para cuidar do sono daqueles que moravam na cidade. Por quê? Porque se ele avistasse, ele não podia dormir. Por quê? Porque durante a noite poderia acontecer de um inimigo se aproximar da cidade para invadir e ele não dá o sinal para a cidade se preparar para a invasão. E aquilo poderia ser uma ruína de todo um povo, ou de todo um reino, ou de todo um império. Uma sentinela descuidada ou displicente que dormisse durante a sua vigia. Olha que expressão bonita que Deus usa para nominar aquele que deve servi-lo. Você é uma sentinela, mas não é uma sentinela fofoqueira, é uma sentinela que cuida do sono do outro. Quem é que geralmente cuida do sono do outro? Uma mãe, alguém que ama. Quando quem ama percebe que a pessoa amada está doente, à noite nem dorme. Quantas mães já não passaram a noite sentado numa cadeira olhando para um filho ou para uma filha que adoeceu? Quantos pais, quando viram o filho passando por um momento difícil e ele perdendo o sono, não perderam o sono junto também, vigiando o sono? Um homem de uma vida muito santa, que hoje já se encontra na glória de Deus, tinha os filhos drogados, e ele diz: olha, padre, eu não durmo à noite, vigiando para eles não irem para a rua. Uma sentinela de Deus, alguém que no amor vigia o sono do outro, para que tudo ocorra em paz. É esse o chamado que Deus faz para aqueles que Ele quer servir, que quer se dispor a fazer parte do seu povo, de sua igreja. Tem de ser alguém que vigia a vida do irmão, mas não vigia no sentido da censura, mas vigia no sentido do cuidado, do zelo, porque não quer que o outro se perca. E é aqui que a profecia de Ezequiel se concretiza. Se o ímpio pecar, ele vai morrer por conta do seu pecado. Por isso que quando ele pecar, você deve adverti-lo do seu erro, para que ele tenha tempo de, antes da morte, se converter e se salvar. Mas, no entanto, se o ímpio pecar e eu te mandar corrigi-lo e você não for e ele morrer, eu vou pedir contas do pecado dele a você. Por quê? Porque você não viveu a sua missão, que é cuidar do outro,
É essa a síntese da profecia da primeira leitura que estamos ouvindo. Aquele que se dispõe a fazer parte do povo de Deus, é alguém que cuida do outro, que vigia para que o outro não se perca. Porque somente assim esse povo vai ser uma expressão da realidade do céu, que um dia cada um de nós viveremos. Então, já na antiga aliança, o irmão não pode ser tido como um peso de indiferença, mas deve ser alguém a quem eu devo dedicar a minha vida para cuidar, para guardar, para salvar. É por isso que São Paulo, tendo sobre os olhos a luz da palavra de Deus, vai escrever à comunidade de Roma. Que comunidade era essa, padre? A comunidade do centro do império, da capital, do grande império dominador de todo o mundo antigo. Então Paulo, escrevendo para essa comunidade que vive no ano 58, 59, a experiência da perseguição, a experiência do ser vigiado por conta de sua fé, a experiência de talvez a iminência da morte, ele escreve dizendo: irmãos, não deveis nada um ao outro, a não ser o amor fraterno. Porque no amor, Tony, se resume todo o cumprimento da lei. Você quer cumprir a lei? Ame. Porque no amor ao próximo consiste todos os outros mandamentos. Não mate, não roube, não calunie, não lese o seu irmão, não cobice o que é dele. O vigiar, meu irmão, que a liturgia da palavra de hoje nos pede a partir de uma abertura de coração, é esse vigiar. O vigiar de amar o outro, de cuidar do outro, de ver no outro uma riqueza de Deus. Uma riqueza que pode ser diferente de mim, mas que isso não me impede de fazer comunhão com. É isso que o Evangelho de hoje está querendo nos comunicar. Viva em comunhão com o irmão. Porque apenas nessa comunhão é que a gente prova o amor, o mandamento do amor que nos foi confiado. Veja, Jesus diz aos seus discípulos bem assim: se o teu irmão pecar contra ti, vá. Olhe bem, ele está dizendo que pecou contra quem? Contra o sujeito. Vá, chame o seu irmão em segredo, quer dizer, só vocês dois, e corrija o seu irmão. Mas não é corrigir de qualquer jeito, não. Ele já vai dando a pedagogia da correção na comunidade. A correção na comunidade não se dá causando escândalo. O próprio Evangelho vai dizer: ai daquele que causa escândalos. O que é isso, padre? Uma correção escandalosa é aquela que eu faço na frente de todos, para expor a fraqueza do outro. Ah, padre, graças a Deus, quando eu tenho algo contra alguém, eu fico esperando o tempo certo, chamo e partilho com a pessoa que eu fiquei magoado, que eu fiquei magoada, que eu aborreci, que eu me aborreci ou que eu deixei de me aborrecer. Que bonito, que bom. Mas você só falou isso ao outro? Ou antes você falou com alguém? Não, padre, o senhor sabe, né? Eu partilhei com o irmão porque eu estava ferida, eu partilhei com a irmã porque eu estava ferida. Você partilhou ou você fofocou? Jesus disse que chame o seu irmão, porque o problema é entre você e ele, não é entre você e o fulano que estava do seu lado que você partilhou. Porque nessa partilha você expôs o erro do seu irmão e logo você o perdeu e se perdeu. Por isso, meu irmão, minha irmã, fazer parte de uma comunidade de fé não é para os fracos. O espaço da igreja não é para os fracos, é para os fortes. Os fortes na fé, padre? Não. Os fortes em humanidade. Aqueles que reconhecem que são pecadores e olhando para o irmão não joga pedra, porque também é pecador igualmente. Aquele que sabe que na convivência magoa e é magoado,
Mas o importante é um diálogo aberto, verdadeiro, onde quando o outro me fere, eu o chamo no particular, não me sentindo dono da verdade, mas me sentindo também humano, que me firo, que tenho limitações, e o corrijo. Porque tem muito jeito de corrigir o outro para não perdê-lo. Aqui o sentido da correção que Jesus apresenta no evangelho de hoje não é o sentido da censura, quando na maioria das vezes é a nossa postura quando queremos corrigir o outro, censurando. Não, Jesus ainda diz: se ele acolher, você ganhou o seu irmão. O sentido da correção fraterna na comunidade é ganhar o outro. Ganhar o outro para quem? Para você? Não, para Deus. Porque é por isso que nós nos reunimos, para nos encontrarmos com Deus. Porque onde estamos reunidos em seu nome, Ele vai se fazer presente no meio de nós. Padre, isso quer dizer que todo lugar que fala de Deus, Deus está presente? Tenha muito cuidado. Esse evangelho está sendo meditado dentro de uma comunidade de fé. Qual é a comunidade de fé do tempo de Jesus? A igreja. Quando a igreja está reunida, 2 ou 3 dos seus membros, Jesus se faz presente no meio dele. Por quê? Porque na nossa reunião tem a Eucaristia, o próprio Jesus. Jesus está presente em sua igreja, fisicamente em sua igreja, aonde tem a Eucaristia. Espiritualmente, aonde se medita a sua palavra, e aí se espalha para todos os irmãos cristãos. Onde um cristão, uma cristã se reúne em torno da palavra de Deus, aí o Espírito do ressuscitado, o Espírito de Jesus se faz presente entre eles. Mas a pessoa de Jesus se faz presente na Eucaristia, e isso nós só temos na igreja. Então Jesus diz que essa comunhão de presença física dele só se dá na Eucaristia. Você só pode vivê-la se você também vive essa comunhão com o seu irmão, ganhando ele a Cristo, para Cristo, não para si, mas para Cristo. Se o seu irmão acolhe e se converte a sua correção fraterna, você ganha o seu irmão. Mas e se ele não me escutar, padre? O próprio Jesus, o evangelho é autoexplicativo, diz: agora sim, você já partilhou com ele, chame 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 testemunhas. No mundo antigo, no Antigo Testamento, quando alguém deveria ser julgado, ele não podia ser julgado a partir do testemunho só de uma pessoa. Tinha de se chamar 3 testemunhas para dar juízo do fato. Se as 3 testemunhas afirmassem a mesma coisa, ou 2 delas afirmassem a mesma coisa, se sabia que a acusação era verdadeira. Mas sempre teve gente safada, né? Podia ser que as testemunhas conversassem entre si e acusassem e condenassem o inocente. Nós vemos isso no livro de Daniel. Mas Deus sempre vem ao encontro daqueles que vivem na verdade. Por mais que a gente sofra perseguições, Ele sempre vem em nosso socorro. É isso que o evangelho de hoje está dizendo. Quando a gente busca Deus na verdade, a gente não se perde, porque o coração é aberto para ouvir a sua voz, como fala o Salmo 94, que estamos meditando na liturgia da palavra de hoje. Então, se esse teu irmão é alguém que quer fazer parte da comunidade, viver comunhão com os irmãos e com Cristo, chame a comunidade, 3 ou 4, para servir de testemunha no diálogo, para tentar fazer o quê? Ganhar, não perder. Porque num julgamento, geralmente, a gente pune e perde o outro. Na comunidade, não. Na igreja, o nosso julgamento é para salvar o outro, não condená-lo. O sentido da comunidade é ganhar o irmão, não perder o irmão. E ele diz, Jesus no evangelho,
de Mateus. Se esse irmão escutar os 3, você ganhou o seu irmão, vocês ganharam um irmão. Se ele não escutar, vocês estão perdendo o irmão. Então chame a igreja. O que é isso? Um grupo maior de pessoas que são capazes de amar esse sujeito que é membro, que faz parte do seu corpo. Que é isso que somos, parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, reúna a igreja, escute, faça com que a igreja o ensine, o corrija. Mas se mesmo assim ele não quiser se emendar, não quiser se converter, o que ele deve fazer então com esse irmão? Deixe-o livre. Trate-o como uma pessoa que ainda não abriu a vida para Deus. O evangelho é interessante, ele usa a expressão na nossa tradução, trate-o como um gentio ou como um pagão. O que era um pagão no mundo antigo? Um pagão não é um não batizado. Geralmente quando a gente escuta a palavra pagão na Bíblia, a gente pensa que o mundo todo naquele tempo era cristão e que pagão era uma pessoa que não era batizada. Não, pagão, a expressão correta na tradução seria gentio, uma pessoa que não pertence ao povo de Deus. Todo aquele que não era judeu era gentio, não pertencia à raça eleita. Então é isso que o evangelista está dizendo. Trate-o como um gentio, trate-o como alguém que não conhece a Deus. O Papa Francisco hoje, no Ângelus, dizia uma expressão tão bonita. Ele dizia assim: o entregue ao amor de Deus, que é maior do que o amor do irmão, maior do que o amor dos 3, maior do que o amor da igreja. O amor de Deus, confie essa pessoa ao amor de Deus. Permita que no mundo ela possa viver uma experiência de Deus. É isso que o evangelista está querendo dizer. Trate-o como um gentio. Jesus andava com quem? Com os pecadores. A comunidade diz: trate-o assim, com misericórdia. O confie à misericórdia de Deus, que ele um dia ache o seu caminho. Por que eu estou dizendo tudo isso a você? Porque é essa a exigência de fazer parte dessa comunidade de fé. E eu não tenho medo como padre de lhe dizer isso. Um católico que conhece a sua fé, a sua igreja, deveria se orgulhar de fazer parte desse grupo do novo povo de Deus. Não deveria ter vergonha. Por quê? Porque a comunidade foi dado o conhecimento de Deus. E é nela que nós encontramos a Cristo, vivo, presente e ressuscitado no meio de nós por meio da Santa Eucaristia. Que riqueza de Deus! Poder fazer parte da vida de Deus por meio da Sagrada Comunhão. Que não significa ou não simboliza Jesus, mas para nós é isso que é a Eucaristia. É o corpo de Cristo. Aqui nós não só nos reunimos em torno da palavra, onde Jesus se faz presente espiritualmente. Nós nos reunimos em torno de sua mesa, onde ele se faz presente fisicamente, pessoa. E a partir dessa presença física, nós diminuímos as distâncias entre a terra e o céu. Porque o céu desce nas espécies do pão e do vinho. E aqui nós podemos fazer parte da vida de Deus. Por isso o irmão, quando é alguém que está fora, uma hora vai descobrir a riqueza que é estar dentro. Quando Jesus diz: trate-o como um gentio, como alguém que não faz parte da comunidade, é isso. É para que ele descubra a riqueza que tem aqui. Porque aqui ninguém é jogado fora. Eu acho tão bonito a nossa igreja nisso. Até no sacramento da penitência, o sujeito entra culpado e sai perdoado. A pena é o perdão, é viver no amor de Deus. Na confissão a gente não condena, não joga pedra, mas cuida da ferida, sara a alma. Aqui não tem ninguém que pode dizer: eu já estou pronto. Não, está todo mundo em processo.
Por isso que nessa comunidade onde todos estão em processo, hora ou outra um se arranha, hora ou outra um se magoa, hora ou outra um desanima. Mas como é que a gente lida com isso? O padre por excelência deve ser aquele que acolhe a todos, mas como profeta não tem medo de corrigir. É bonita, a última correção que o Evangelho vai fazendo gradativamente é da igreja, quer dizer, daqueles que conduzem o rebanho. É ele que, conduzindo a comunidade, deve fazer a correção, conduzir o outro a Deus. É para isso que existe a igreja, para nos conduzir a Deus. E quando a gente não consegue fazer isso, a gente falha em nosso papel, na missão que nos foi confiada. E o nosso Criador, na liturgia da palavra de hoje, diz que se a gente não cumpre a missão, Ele vai nos pedir contas daquilo que não fizemos. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu comecei essa missa dizendo que o domingo não é o final de semana, mas é o primeiro dia da semana. Nesse primeiro dia da semana, após ouvirmos a palavra de Deus, como nos convida o salmista hoje, a gente deveria também entrar no exercício de iniciar uma nova criação em nosso coração, para que a partir do encontro com Jesus, a gente possa se tornar ao longo da semana uma pessoa nova, um homem e uma mulher nova e novo, a partir da criação que nasce do ressuscitado. É isso que nós somos convidados hoje a vivermos. Aproveite. Hoje não é o final de semana, não. É o primeiro dia que Deus te dá como graça para que você possa viver o mandamento que Ele nos confiou, o mandamento do amor. Porque na medida em que nós amamos, nós vamos recriando o mundo a partir de Jesus Cristo. E como o mundo fica bonito quando ele é recriado a partir de Jesus Cristo. Porque quando ele é recriado a partir de Jesus Cristo, até aquilo que parece ser ruim se torna algo bonito e belo. Eu acho tão bonita a experiência de alguém que encontra verdadeiramente Deus na vida. Eu sempre tenho nos meus olhos alguém que Santo Antônio, nosso padroeiro, quis seguir a partir da pessoa de Jesus, São Francisco de Assis. Veja o que é alguém que se encontra com Deus. Consegue reunir 2, 3, 4, 5 e viver o mesmo encontro. E consegue arrematar uma multidão para Deus. E São Francisco conseguiu fazer isso vivendo o que nos propõe o Evangelho de hoje. Olhando o outro, olhando o mundo, olhando a criação como um irmão, como uma irmã. E aí, fosse uma coisa boa ou uma coisa ruim, ele chamava de irmão. E olhando a realidade, as criaturas, as pessoas como irmão, ele conseguiu construir no mundo um pouquinho do céu. Que nesse domingo a gente possa olhar o outro como um irmão, que tem direito a ser diferente, que por vezes erra, mas que nem por isso deixa de ser o meu irmão. E a partir da experiência do perdão, a gente possa construir uma comunidade que parece mais com o céu. É bonito, viu? Nós temos uma vida toda para no final fazermos uma prova que define se passamos ou se somos reprovados. Nós temos uma vida inteira para amar, para quando no último momento nos encontrarmos com a nossa irmã morte, a gente possa passar pela grande prova daqueles que ficaram mais parecidos com Cristo e ficando parecido com Ele vence a morte, ou com aqueles que foram se perdendo e que agora se encontram com o próprio nada. E como é, Padre, que eu posso ficar parecido com Cristo? E aqui eu concluo. O Evangelho de hoje nos dá a dica: perdoando. Quem perdoa fica mais parecido com o Divino Mestre, que do alto da cruz, entregando a própria vida e morrendo por nossos pecados, olha para o céu e diz: Pai, perdoa. Até seu último suspiro foi uma expressão de perdão e de amor
que cuida do outro. Que Deus nos dê a graça também de até no nosso último suspiro sermos um sinal de misericórdia e de amor por aqueles que Deus colocou em nossa vida. Que Ele seja louvado agora e para sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor com confiança as nossas preces. A cada prece respondemos: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Firmai os passos de vossa Igreja na missão de promover a reconciliação e a concórdia, a paz e a justiça em nosso mundo, nós os pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Guardai as famílias e as comunidades cristãs, para que saibam superar as discórdias pelo diálogo e correção fraterna, nós os pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Fazei crescer em nós a capacidade de perdoar e receber o perdão e de reconhecer nossas fraquezas, nós os pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Tudo isto te pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos o cântico de ofertório e vamos colocar diante do Senhor o maior dom que Ele nos deu, que é a nossa vida. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício e o sacrifício de nossas vidas sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estes passos na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz.
santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que teu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos do vosso filho Lourenço Brito e de vossa filha Maria de Lourdes Santos, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. E lembrai-vos também dos nossos outros irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, a nossa voz em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura para a ovelha perdida, não meti meu suor. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortaleceis vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos, por estes dons do vosso Filho, viver com ele para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã,
Chegamos ao término de mais uma Eucaristia. Eu gostaria de agradecer a todas as crianças da catequese que organizaram de forma tão bonitinha essa missa. Que Deus as abençoe e as faça crescer em sabedoria e graça diante de Deus a cada dia. Para você que nos escuta e que participa da igreja, nós já estamos renovando as inscrições e fazendo novas inscrições para a revista Liturgia Diária. Não é diária agora, é uma outra, mas é essa que a gente pode acompanhar. Vem aqui, Jadel. As missas ao longo de todo o mês. Você faz a inscrição anual e recebe todos os meses essa revista. Igreja em Oração. Nossa missa no dia a dia. Então, a maioria de nossas comunidades já tem e precisa, quem que tiver interesse, quem tem a assinatura e quiser permanecer, vir aqui na secretaria buscar informações de como renovar. Gostaria de mandar um grande abraço para seu Fridinho, que não perde uma dessas nossas Eucaristias e sempre é muito cordial conosco na rua, lembrando que está sintonizado conosco por meio da Rádio Atividade FM. Um grande abraço, seu Fridinho. Tia Leia, saudade. Dona Duru esses dias está lá na Barriguda com seu irmão, seu Zezinho, pai de Fátima, que trabalha aqui conosco. Um grande abraço a todas essas pessoas. A Dona Josefa, Dona Zefa, que a filha hoje cantou aqui conosco. Grande abraço, Dona Zefa. Também Dona Josefa, irmã de Dona Libânia. Minha querida Dona Josefa, um grande abraço para a senhora, viu? Que Deus abençoe e lhe dê muita saúde. A senhora é o seu esposo. A Dona Beata, lá do Alto da 50, que também nos escuta. O seu filho, que é mecânico, vez por outra, atende aqui o nosso carro. E o outro mecânico, que eu esqueci o nome, Nenga. Um grande abraço a você, meu irmão. Muito obrigado pelo serviço prestado. A Dona Bebé. Dona Bebé é da Toca, mas muito gentil, não deixa de nos acompanhar. E a Dona Libânia, essa eu sei que não perde de jeito nenhum. Um grande abraço, Dona Libânia. Dona Libânia ajoelha na hora que tem de ajoelhar na missa, comunga na hora que tem de comungar. É ela, seu Dona Amélia, Dona Raquel e seu Erasmo, que acompanham o rito literalmente. Também esses dias tiveram aqui na secretaria Dona Didi, vó de Jadelmo. Um momento bonito, deixou a nossa secretária emocionada com seu choro, né? Com saudade da missa. Ela e seu Manuel, figuras marcantes nesses nossos bancos. Também um grande abraço para Dona Alzira, né? Dona Mocinha. É Mocinha? Santinha. Dona Santinha, Dona Alzira, que não quer mais ser chamada de Santinha. Dona Alzira, que também, e Zefinha, sua filha, que também e é o seu esposo, que também nos acompanha nessa Eucaristia. Gostaria também de aqui concluir essa missa com um aviso importante. Na nossa paróquia a gente vive mais ou menos um pouco o que diz o Evangelho, no que diz respeito a algumas decisões. Geralmente a gente senta, discute, reflete, faz uma reflexão, reflete juntos e tomamos uma decisão. Então, sexta-feira passada, nós nos encontramos pela manhã, às 9 horas da manhã, com as lideranças das comunidades rurais, para discutirmos a questão da reabertura. E na sexta-feira à noite, nós nos reunimos com as lideranças, os representantes daqui da sede, dos grupos aqui da sede, da matriz. E foi consenso, tanto na área rural quanto aqui na matriz, na sede, que não iremos reabrir a matriz de Santo Antônio para as missas públicas abertas. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque ainda não podemos contar com a presença de todos. A maior riqueza, olhe, você é um dom. É isso que eu venho repetindo a você ao longo de toda essa pandemia. Você é um dom. É difícil abrir uma igreja e não ter uma Dona Didi sentada, que vai chorar ainda mais em casa. É muito difícil reabrir uma igreja e não ter uma Dona
Amélia, um seu Erasmo, uma dona Raquel aqui sentada e dizer a eles que eles não podem participar. É difícil reabrir uma igreja e dizer que uma criança não pode ser coroinha, não pode servir a Deus, como o Islã falou. Então, fechada, do jeito que estamos, a gente vai continuar presente por meio desse veículo que já está acontecendo de encontro conosco, entre nós, que é a transmissão da rádio. Para isso, um grande abraço a Jailton Alves, o meu xará, como ele diz, e por meio das nossas plataformas da internet. Vai ser o meio que Deus está nos proporcionando para a Eucaristia continuar presente em nossa vida, por meio da Santa Missa. Agora, nesse período, nós iremos desenvolver um meio de instituirmos ministros mais jovens para poder levar a comunhão toda semana à sua casa. A você que participa da igreja, que é um fiel assíduo e que precisa viver não só da palavra de Deus, mas também de fazer comunhão por meio do sacramento da Eucaristia, da Sagrada Comunhão Eucarística. Então, nós iremos, ao longo desse mês, nos organizarmos para que você possa vir aqui na igreja, ou a igreja possa ir aí e lhe dar a comunhão. Então, vai ser um momento bonito, que vai ser um paliativo, nos alimentarmos do pão do céu para atravessarmos esse deserto que estamos vivendo aqui nesse mundo. A pandemia vai passar. Essas coisas vão passar. Mas Deus, me escute, viu? Ele sempre vai permanecer. Com a igreja aberta ou fechada, Ele sempre vai permanecer. A gente só precisa viver aquilo que nos convida o salmista: ouvir a voz de Deus, abrir o coração e ouvir a voz de Deus. Deus se faz presente em um coração aberto. É isso que eu estou tentando viver e ensinar a vocês. Encarar tudo isso com o coração aberto, porque quem vive a vida com o coração aberto é capaz de viver em comunhão com Deus e com os irmãos. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso ideal de vida. Por vezes caímos, falhamos, porque é assim. Essa igreja é feita de seres humanos, viu? Você quiser perfeição, morra e vá para o céu. E reze para ir. Porque você só vai encontrar pessoas que estão em processo. São um projeto santo. Todo mundo. Um dia vai chegar à santidade, mas ainda está em processo. E enquanto estamos em processo, a gente arranha e é arranhado. O importante é que o verniz não mancha, porque o verniz que recebemos é o verniz do santo óleo do batismo, do catecúmeno, e a partir desse óleo, o mundo pode até tentar nos arranhar, mas no final a gente sempre vence, porque recebemos a força de Cristo, a força do ressuscitado. Então, fica assim. A matriz de Santo Antônio mantém, como de costume, todas as manhãs abertas. Estará aberta, aberta, mas não irá abrir para as missas. Nós só reabriremos para as missas, tanto na área rural como na cidade, quando for seguro, quando estiver mais seguro. Quando estiver mais seguro e uma grande maioria do povo de Deus ter a possibilidade de poder participar, aí sim nós reabriremos a igreja. Tá certo? Enquanto isso, a gente continua unido em Cristo Jesus, que diminui todas as distâncias, inclusive a do céu com a terra, por meio da Eucaristia. Peçamos a Deus a bênção, por intercessão da Virgem Mãe do Rosário, e peçamos que a Virgem Maria Santíssima olhe com amor materno todas as famílias que estão vivendo a experiência de luto, de modo particular a família de Arlécia. Nela eu saúdo todos os seus irmãos. Arlécia é a que morava com a mãe e com o pai ainda, não é? Então, minha irmã, muita força de Deus nesse momento. Em sua pessoa eu quero saudar todos os seus irmãos e peço nesse momento que a Virgem Maria seja a consolação necessária e lhe dê o colo de mãe para que vocês possam ficarem de pé nesse momento de sofrimento e aparentemente de cruz. Mas na cruz de Cristo nós encontramos a verdadeira vida, a vida de Deus que vence a morte.
dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penho seguro do sumo bem, dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penho seguro do sumo bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecei em paz e que o Deus da paz sempre vos acompanhe. Graças a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando a viver um